Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel, sou professor de História e no vídeo de hoje eu vou falar, eu já falei na realidade em alguns outros vídeos um pouquinho sobre esse tema, mas hoje a gente vai aprofundar na parte da evolução, da transformação do homem para o que a gente é hoje, né? Como essa é uma parte e apesar de envolver bastante história, não é tecnicamente da história, então eu trouxe uma convidada para falar melhor para vocês sobre esse tema e eu espero que vocês gostem bastante e muito obrigado por participar, professora. Boa tarde, sou a professora Laide, sou bióloga. A minha especialidade não é evolução, eu sou ecóloga, mas a gente acabou estudando, se aprofundando um pouco para trazer um pouco de informações para vocês sobre o assunto. Espero que possa colaborar. Para começar, eu falei em alguns outros vídeos já sobre a chegada do humano na América, já falei sobre os períodos paleolítico e neolítico, mas eu não aprofundei exatamente nessa questão das transformações para a gente chegar ao que a gente é hoje. Então eu queria que você começasse explicando o que e eu vou falar até no termo que você pode corrigir, mas o que seria o evolucionismo? O que seria isso? Teoria de evolução, segundo Darwin, não é o correto. O correto é transformação. É uma teoria que tenta explicar as alterações morfofisiológicas, fisiológicas que ocorreram nos diversos seres vivos na face da Terra à medida que eles foram se adaptando ao ambiente. Óbvio que, segundo Darwin, sempre ocorrendo um processo de seleção natural. Esses processos de transformações que o Darwin fala, ele é para todas as espécies, ele trabalha com todas as espécies, certo? Especificamente do humano, onde que a gente se encaixa nisso aí? Como que a gente explica a gente nisso aí? Então, quando Darwin ele trouxe a ideia da teoria da evolução, bem diferente do que ocorria na época, ele causou muita indignação no seguinte sentido: ia contra conceitos religiosos, científicos, e aí veio a ideia de que o homem também passaria por transformação? Sim, por que não? É um ser vivo como qualquer outro, então também passaria por transformações evolucionistas, é óbvio, e aí a igreja, é óbvio, foi contra porque se evidenciava a teoria do criacionismo. Então a ideia de Darwin é que nós não viemos do macaco, mas a gente veio do mesmo primata, tivemos o mesmo ancestral comum. Só que na época isso gerou muita dúvida, muito questionamento, e existe até hoje. Porque muita gente acha que o macaco passou por uma transformação e gerou o homem. E não é isso. Nós tivemos um único ancestral comum, que provavelmente Darwin não explicou, porque a genética era uma ciência que não existia ainda, estava ainda nos seus primórdios, mas já existiam fatores genéticos diferenciados que proporcionou com que o homem fosse se evoluindo no que a gente é mais ou menos hoje. Existe, né? Às vezes eu sempre dou esse exemplo, né? Às vezes você está lá no churrasco com a família, chega aquele seu tiozão do Zap lá e solta: bom, se a gente veio do macaco, por que o macaco do zoológico não vira humano? É correto a gente falar que a gente veio do macaco? Como que funciona? Você começou a explicar como que funciona isso daí? Não, na verdade a gente veio de um mesmo primata. E isto aconteceu há mais ou menos 8 a 5 milhões de anos atrás. Tivemos um único ancestral comum. E esse primata era um antropóide, né? Desse primata, o que aconteceu? Seguiu-se 2 linhagens. Uma linhagem deu origem aos chimpanzés e a outra linhagem deu origem aos hominídeos. O primeiro hominídeo era o hominine. Esses primatas, eles se posicionaram na África em regiões diferentes. O chimpanzé, ele permaneceu na área de floresta, no noroeste da África, e os hominídeos, eles migraram para uma área mais aberta, para os campos das savanas. E, obviamente, vale ressaltar aqui
que existiam fatores genéticos diferenciados entre eles. Então, esses antropóides que se diferenciaram entre chimpanzés e hominídeos tinham fatores genéticos diferentes entre eles. Então, dos chimpanzés surgem todos os demais macacos e dos hominídeos surge o Homo. Primeiro, o Australopithecus, que a gente vai ver o afarense primeiro, e depois o Homo, que surge o Homo sapiens. Mas não que o homem veio do macaco. A gente veio do mesmo ancestral antropóide, mas não do macaco. Então, o segundo grupo, que se tornou hominídeo, ele se adaptou à savana, e isso fez com que, para que ele ficasse mais exposto àquele campo aberto, ele fosse ficando erecto. Então, o primeiro homem erecto foi o Australopithecus. E isso fazia com que ele não absorvesse tanto o calor da savana. Isso porque ocorreu uma alteração climática muito grande na África naquele período. Então surge, por exemplo, o Australopithecus afarense, que tinha os braços mais longos e já tinha a mandíbula, bipedismo, postura ereta, dentição, mandíbulas, totalmente diferente dos macacos da época que deram origem aos chimpanzés. E o Australopithecus africanos desenvolve uma habilidade maior ainda com as mãos. Então eles passam a manusear pedras, a tirar as pedras para afugentar os animais, manusear pedras para poder coletar pequenos alimentos em árvores. Então já começa aí a ter um desenvolvimento da sua tecnologia. E o homem já começa a alterar o ambiente. Dentro das transformações que nos fazem ser o que somos hoje, quais são aquelas principais? Quais são as coisas que nos fazem ser o Homo sapiens sapiens? Bom, é importante a gente entender que dentro de um ecossistema, o ser humano, ele é um ser vivo que interage com o ambiente. Portanto, o ambiente, ele passa por transformações, sempre passou e continua passando até hoje. Fenômenos naturais como tsunami, seca, vulcanismo, queimadas naturais, a gente acabou de falar do fogo, terremotos, provocavam alterações ambientais. E isso fazia com que o homem ou se deslocasse daquele local porque não era conveniente para ele, ou buscasse se adaptar àquele ambiente. Aí, os mais fortes, segundo Darwin, resistiam àquele novo ambiente, ou migravam, ou então não resistiam e acabavam dizimando, às vezes, grandes grupos nessas transformações ambientais. Com isso, a gente acaba tendo seleções naturais. Os mais resistentes foram sobrevivendo. Aí, quando a gente pensa na reprodução sexuada, sempre houve troca de material genético. Então, resistente, mais um outro grupo resistente, você vai tendo sempre a seleção de genes mais fortes. E essa seleção acaba gerando grupos cada vez mais adaptados ao ambiente, mas não que o ambiente selecionou esse ser vivo. Isso é a teoria de Lamarck. A teoria de Darwin diz o quê? Que, na verdade, os genes mais fortes foram selecionados pela natureza. E a gente tem um exemplo para citar, que o Homo de Neanderthalensis com o Homo sapiens conviveram no mesmo período. Não por muito tempo, mas conseguiram conviver a partir da África no mesmo período. Outros grupos também conseguiram conviver, mas o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens deram origem aos Europos modernos. Por quê? Saíram da África e migraram para a Ásia e para o Oriente Médio, principalmente o Homo sapiens. E nessa migração, eles se adaptaram a esse novo ambiente, a esses novos grupos, gerando, portanto, novas adaptações por troca de material genético. E, portanto, novos grupos se formavam. Então, essa miscigenação, ela não é só biológica, ela também é cultural. Porque anos e anos de conhecimento vão sendo transferidos.
e vão sendo memorizados no nosso cognitivo. Uhum. Como nós, Gabriel, a gente tem um conhecimento, mas esse conhecimento não é só nosso. A gente carrega o conhecimento dos nossos avós, dos nossos antepassados. A gente transfere para os nossos alunos alguns dos nossos conhecimentos, mas eles vão descobrindo os deles também. Então, isso é uma troca que vai sendo passado. Isso é que a gente chama de cultura, que a gente tem que respeitar muito a cultura do outro. Até porque se fosse como espécie, não tivesse carregar esse conhecimento, a gente ia começar toda vez do zero, né? Exatamente. Então, a gente carrega certas coisas e a gente continua aprendendo sempre, né? Aprendendo sempre. E aí, através desse convívio social, esse convívio intelectual, na verdade, o cérebro do ser humano foi mudando. E nem sempre um cérebro grande significa que é mais inteligente. O que significa que novas conexões neuronais foram se formando e foram se memorizando e foram sendo transferidos para uma nova geração que ia surgindo, até chegar no Homo erectus, mais ou menos há 1 milhão de anos atrás, com uma capacidade de convívio social e de aprendizado muito grande. Porém, vale destacar uma coisa: o desenvolvimento da fala foi fundamental, porque a partir do momento que o homem desenvolve a fala, ele passa a transferir o conhecimento mais rápido e mais bem explicado, e ele consegue trocar a aprendizagem e discutir, e concordar e não concordar e buscar novas ideias. O que isto não aconteceu com o grupo lá atrás de chimpanzés. Uhum. Então, você me perguntou lá do zoológico, tá? Então, provavelmente não há um fator genético que favoreceu isso para aquele grupo lá atrás e que favoreceu para os hominídeos, porque não existia esse fator genético. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o povoamento da América, né? Sobre as teorias que a gente tem sobre o povoamento do nosso continente, né? Muita coisa ainda está em aberto, mas existe ali um consenso, existe ali uma grande probabilidade de que eles realmente passaram ali pelo Estreito de Bering, né? Resta saber como e quando exatamente. Como que se deu essa expansão do homem? Onde que é o marco zero e para onde que ele vai? Eu gostaria até de brincar aqui que o homem ele é um mamífero. Então, o marco zero é um mamífero. E não é o hominídeo, né? Então, assim, o marco zero é 55 milhões de anos atrás, quando surgem os primeiros mamíferos. Se a gente pensar realmente em processo evolutivo, passou a partir daí. Porém, né, a gente tem aí os hominídeos, o berço da África. Agora, como se sabe disso? Hoje, a antropologia, a paleontologia, a genética, elas trabalham todas em grupo. Ou seja, estudos de DNA de fósseis comprovam que a origem é africana. E essa passagem da África para outras regiões cai naquilo que eu falei, busca de sobrevivência. Então, ele vai em busca de alimento, ele foge dos fenômenos meteorológicos, ele busca se adaptar a um novo clima, a uma nova adaptação térmica, e aí ele sai das savanas africanas e vai para a Ásia e depois para a Europa, primeiro para a Ásia. O Homo sapiens, ele surge na África por volta de 300 mil anos atrás. E ele saímos para o Oriente Médio e depois para a Ásia por volta de 125 mil anos atrás. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido sobre esse processo. Eu gostaria de agradecer novamente, professora, por ter aceitado o convite, por ter vindo até a escola para gravar. Apesar de ter que manter a distância, ter que usar máscara, muito obrigado. E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, postem aí que eu vou tentar responder na medida do possível. Eu que agradeço, espero poder ter contribuído um pouco e curta um canal que eu estou amando. Valeu, pessoal, até a próxima. Boa!